Olá a todos, o meu nome é Jaqueline. Hoje, 13 de novembro de 2023, às 19 horas, estamos iniciando mais um encontro com um especialista na linha de cuidado infantil dos ambulatórios PASA Brasil. Para quem nos assiste pela primeira vez, esta é uma iniciativa independente de profissionais que trabalham com a planificação da atenção à saúde nos ambulatórios no modelo ponto de atenção secundária ambulatorial e que visa compartilhar conteúdo relacionado à prática clínica e também baseado nas melhores evidências científicas, a fim aí de apoiar o desenvolvimento, a atualização e a troca de experiências entre os profissionais destes ambulatórios. Só reforçando, os ambulatórios no modelo PASA, eles têm a sua essência no trabalho em rede de atenção à saúde, com coordenação pela atenção primária à saúde e exerce aí 5 funções: gestão assistencial, educacional, apoio institucional e pesquisa. E hoje nós estamos aí no nosso 5º encontro com especialista, onde será trabalhada a temática a consulta pediátrica no pré-natal, com a especialista Gislaine Neto. Desde já aí agradeço o aceite do convite, a disponibilidade de tempo e também aí de conhecimento para nos dar essa aula. É uma honra tê-la aí conosco, Gislaine, tratando de uma temática tão relevante e ainda desafiadora para a gente operacionalizar, principalmente no Sistema Único de Saúde, e que tem aí um impacto relevante nos primeiros 1.100 dias da criança, nos indicadores de morbimortalidade. Inclusive, nós sabemos aí que a principal causa de mortalidade infantil é a prematuridade, é passível de prevenção, é passível de se evitar essa causa. Nós estamos também no Novembro Roxo, que é o mês mundial, né, de sensibilização aí à prematuridade, e essa fala tem tudo a ver, né, faz muito sentido, e eu acredito que na tua fala você vai trazer o quanto tem impacto também para combater essa importante causa de mortalidade, reverter esse cenário aí no Brasil. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo, do mini currículo da nossa convidada especialista. A Gislaine Neto, ela possui graduação em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, é pediatra e neonatologista com residência médica e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atuou aí como chefe médica da unidade de terapia intensiva do Hospital Maternidade Brígida, possui cargo executivo científico do programa Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, é coordenadora adjunta do programa de reanimação da Sociedade Paranaense de Pediatria e presidente do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Atua aí na área de pediatria, com ênfase em neo, atuou também como professora na Faculdade Pequeno Príncipe, é mestre em Ciências da Saúde, trabalhou com metodologias ativas e atualmente dá aula na Universidade Positiva e faz atendimento aí na clínica Kids Life. Então, muito bem-vinda, Gislaine, fique à vontade aí com a fala e estou aqui para qualquer necessidade. Boa noite, muito obrigada, Jaqueline. Um prazer a gente estar junto aqui. Eu conheci a Jaqueline recentemente no Congresso Brasileiro de Perinatologia e foi um prazer da possibilidade da gente estar junto aí no curso de reanimação do prematuro. E aceitei prontamente o convite porque acredito que a gente tem que falar muito ainda sobre atendimento neonatal e o atendimento, principalmente esse tema, né, que é, como você falou, a gente ainda tem muito que melhorar no nosso atendimento de pré-natal. E então vamos lá. Então, o que que a gente, eu não sei se está vendo tudo direitinho, Jaqueline, está vendo a tela, tudo certinho? Sim, sim, está em modo apresentação, está bem boa a Ótimo. visualização. Ótimo. Então, o que que a gente vai estar conversando hoje, né? Sobre onde começa o papel do pediatra
né, no início de vida dessa criança. Então, o papel nosso do pediatra já trabalha essa gestação desde o período da embriogênese, do período fetal. Por que embriogênese? Porque hoje em dia a gente já não tem falado tanto de mais 1.100 dias, e sim de 2.200 dias. A gente tem falado que a preparação, quando possível, de uma gestação vai trazer benefício já a médio e longo prazo. Então, o que é a consulta de pré-natal? O que o pediatra tem de diferencial para o atendimento de uma gestante, ou futura gestante, ou um casal que deseja trazer ao mundo uma criança, né, de alguma maneira. Então, a gente quer estar preparando a vinda dessa criança já desde o período, desde a intenção, desde o período da embriogênese, com orientação para essa mãe e família, com nutrição adequada, com cuidado de toda essa saúde do entorno dessa criança, né? Orientação para o parto e para o período neonatal imediato, né? Que vai de 0 a 28 dias. Claro que a gente sabe que a puericultura, que é o atendimento de todo o desenvolvimento de uma criança, de extrema importância, mas a gente hoje vai estar falando, então, desse preparo, desde a gestação, do parto e do período neonatal, efetivamente, tirando dúvidas, orientando essa mãe e família. Então, a gente tem, recentemente, aqui de 11 de setembro, a gente tem um documento científico dentro do site da Sociedade Brasileira de Pediatria, com uma atualização de todos os conceitos que a gente vai estar falando de consulta pediátrica pré-natal. Esse documento está disponível no site, e é aqui onde eu vou me basear a parte toda de bibliografia na aula de hoje. Dr. Fernando Fernandes é um colega que admiro muito, estive em recente palestra com ele, e a gente pôde trocar algumas coisas ainda muito interessantes que eu vou colocar aqui na aula, né? Trocamos aí algumas ideias e como a importância, sobre a importância dessa consulta pediátrica pré-natal. Né? O que vai nos guiar nessa consulta, né? Então, a gente sabe já consagrado a ideia dos 1.000 dias, né? Que compreende o período desde a concepção até os 2 anos de idade. A gente tem falado, então, que tem agora a ideia dos 2.200 dias, desde o período, então, da intenção da gestação até praticamente os 5, ou completando os 5 primeiros anos de vida ali, de toda essa importância que a gente vai ter eu falo que a pediatria, né, eu falo para meus alunos que a pediatria é uma especialidade única e grandiosa, né, que eu sou suspeita para falar, sou tendenciosa, mas falo que como que a gente consegue interferir com uma boa prática desde antes de uma criança nascer até a vida adulta. O que isso vai refletir na prevenção de doenças, né, de vida adulta, na qualidade de vida, na saúde mental, que hoje em dia é algo que nos preocupa tanto, né? Então, é uma especialidade realmente privilegiada da gente poder estar interferindo de alguma maneira na boa saúde de um indivíduo, né? Então, os 1.000 dias, a gente sabe que são influenciados, né, por epigenética, por fatores ambientais, por nutrição e por ação. Eu falo que a ação vem da parte dos profissionais de saúde, onde a gente pode estar elaborando estratégias para a gente poder melhorar o atendimento dessa criança, já desde o intraútero, né? A epigenética, a gente tem falado já cada vez mais sobre os fatores que vão estar influenciando, de alguma maneira, a parte sem afetar o DNA dessa criança, mas com alterações nesse DNA e que vão fazer a diferença. Então, há sempre mutante puricultura.
que a gente teve que mudar, o que a gente teve que aprender, que lições aprendemos, né? Com repercussões que a gente teve no isolamento social das nossas crianças e na parte do que a gente tem meta de Organização Mundial de Saúde para 2025. Como que foi esse período de pandemia, né? Todas essas figuras, eu não esqueci, eu acabei não pondo a, a bibliografia, mas são do manual científico que eu acabei de falar. Então, da nova, da Sociedade Brasileira de Pediatria, com as atualizações da consulta pré-natal. Então, dentro das repercussões do isolamento, a gente viu que a gente teve alterações físicas, sociais, emocionais na parte educacional. E essas repercussões não foram só nas crianças, como a gente tem visto muito frequentemente no consultório, mas para as próprias mães e famílias, né? Então, a gente teve que se adaptar. Dentro das metas nutricionais, a gente vê que a gente tem que ter, ainda para 2025, 40% da redução do número de crianças com atrasos no crescimento, 50% da redução da anemia, quase 40% na redução do baixo peso ao nascer, 0% no aumento da prevalência de sobrepeso nas crianças, aumentar a taxa de aleitamento exclusivo, né, para mais, até 6 meses, para mais de 50% dos lactentes, redução da manutenção das taxas de desnutrição. Mas como que a gente vai conseguir? Nós estamos em 2023, né, as metas são para 2025, como que a gente consegue fazer isso ainda em pandemia? Claro, a gente passou o estado de emergência da pandemia, mas ainda na vigência de uma repercussão pandêmico, né, de um quadro ainda socioeconômico vigente, ainda importante, como que a gente vai conseguir fazer isso? Eu acredito que com as medidas de um adequado pré-natal e com as medidas da gente fazer essas intervenções precoces, como eu coloquei, é onde a gente vai ter maior sucesso ou possibilidade de sucesso, né? Então, como que a consulta pré-natal pode impactar, né? Eu acho que vamos começando a falar sobre vários pontos que eu resolvi colocar tudo separadinho aqui. Então, primeiro é o baixo peso ao nascer, o aumento do risco para morte prematura na vida, doença coronária, coronariana, e os filhos de mães que sofreram desnutrição ou subnutrição da gestação, que tem maior risco para doenças crônicas, né, não transmissíveis na vida adulta. Então, a gente já começa com maneiras de intervenção nessas crianças. A Jaqueline falou sobre a prematuridade, o mês Novembro Roxo, eu já colocaria aqui também o risco da gente estar detectando com maior segurança essas mães com probabilidade de prematuridade. Então, são aquelas mães que já a segunda morfológica já vão ter algum tipo de risco para parto prematuro, com a medição do colo uterino, são as mães que têm infecção do trato urinário de repetição, são as mães hipertensas, com diabetes descontrolado, essas são as mães que a gente tem um risco maior de prematuridade, né? Que a gente tem que estar também acompanhando muito de perto. Mas, falando sobre esses baixo peso ao nascer, esses pequenos para a idade gestacional, esses restritos, né? Onde que a gente tem que intervir? Então, a gente já sabe que essas mães desses nenéns, esses nenéns vão ter repercussão na sua vida adulta. Então, a gente sabe que a gente teve vários estudos, né, já comprovadamente, com alterações epigenéticas nessas crianças, né? E a gente tem aquele estudo clássico da fome holandesa, onde esses adultos já pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, foram acompanhados, e eles, como essas mães eram desnutridas por fome durante a Segunda Guerra, eles tinham muito mais doenças, então, crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes tipo 2, né? E isso vem dizendo o quê? Que as nossas mães devem estar nutridas adequadamente, a gente deve diminuir essas crianças com restrição de crescimento ou pequenas para a idade gestacional, para a gente evitar, já começamos aí com a intervenção de diminuição de risco de doenças crônicas não transmissíveis na fase adulta, né? Por outro lado, as mães que ganham muito peso,
né? A gente tem as que ganham pouco e as que são desnutridas e que sofrem algum tipo de insulto, e as mães que têm um ganho de peso excessivo. Então, essas mães que também têm um ganho excessivo de peso durante a gestação têm um risco muito maior de ter crianças que vão desenvolver obesidade. Então, como que a gente tem que controlar, então, a criança de massa gorda, né, com ganho de peso da mãe durante a gestação inadequado ou excessivo? Então, até 6 anos de idade, a gente vê aqui que essas crianças têm um risco muito maior de ganho de massa gorda nessas mães que ganharam muito peso. Então, a responsabilidade nossa também de orientação na dieta na orientação nutricional dessa gestante. Né? Então, a gente buscar o equilíbrio nesses riscos gestacionais. Né? E a outro caso né, da subnutrição e desnutrição materna, como eu coloquei, né? No índice de ano de vida por incapacidade. Né? Então, o que a gente pode estar prevenindo também com essas mães desnutridas, né? A gente vê lá na frente que esses indivíduos vão poder ter esse índice aumentado se a mãe foi desnutrida ou se ela teve uma subnutrição. E aí entra também os subnutrientes, né? Os micronutrientes, às vezes a fome oculta. Como que a gente tem que estar orientando essas mães? Então, a teoria de Barker mostra desde a época, essa time foi da época, foi em 1980, ainda na década de 80 do século passado, quando eu falo que passa tão rápido, né? Quando a gente começou a ouvir falar sobre programming, né? Sobre a programação metabólica, como que se aplica, como que a gente pode ter essa, esse poder de estar mudando o desenvolvimento de alguma maneira, né? Então, já desde 1991, com várias publicações a respeito disso, né? E o que é epigenética, né? Que a gente já falou aqui, né? São as modificações no genoma, sem modificar o nosso DNA, é como se fossem umas tomadinhas aqui que a gente liga ou desliga. Então, o que acontece? São as prováveis alterações por metilação ali do DNA, com modificações por estonas, elas fazem por prints, né? A gente está ligando um print epigenético, fazendo alterações epigenéticas no nosso DNA, ou desligando essas alterações. E isso a gente vai ver que a gente vai ter muita influência com a nutrição adequada e com o meio que vivem essas crianças, já desde o intraútero, tá? Então, elas fazem uma alteração ali que a gente vai poder estar determinando um bom futuro ou não para essas crianças. Então, a gente aprendeu que nem tudo é culpa do DNA. Então, a gente sabe que antes a gente punha toda a culpa na genética, no DNA, agora a gente também tem os culpados da epigenética, né? Então, o mesmo DNA, mesma criança, se ela for submetida a boa nutrição, a uma vida adequada, a estímulos adequados, se a gente tiver amor nesse DNA, se a gente tiver levar esse padrão de vida adiante, a gente vai ter futuro saudável. Se a gente, em contrapartida, tiver esse mesmo DNA, com insultos ruins, vícios, adição, né, de substâncias lícitas e ilícitas, má nutrição. Se a gente tiver uma vida de sedentarismo, a gente vai evoluir com um pior prognóstico. Então, é a mesma criança, o mesmo indivíduo, o mesmo DNA, e vários liga e desliga epigenéticos que a gente vai poder estar fazendo a diferença, né? Então, realmente o DNA não é só o nosso destino, e a gente tem como fazer essas interferências e mudar o destino, mudar o futuro.
Então, os fatores maternos, como eu coloquei, né, que já começa, então, desde esses fatores que eu coloquei ali já no pré-natal, no nascimento, no tipo de parto, na duração da gestação, e aqui entra daí a prematuridade como um insulto negativo na vida desse bebê, que nós temos que correr atrás de tudo isso, né? Do tempo que passou na UTI, do que a gente tem que fazer para melhorar, do microbioma que ficou alterado, do que nós temos que correr atrás daí para a gente correr atrás desse prematuro. Do genótipo do hospedeiro, claro, que a gente tem influência genética, sim, mas a gente tem daí também falando no tipo de alimentação, que a gente vai abordar também nessa consulta pré-natal, na exposição ambiental, na parte de administração de antibióticos com doenças que virão aí nessa primeira infância, que a gente vai ter que está orientando muito essa família e na prevenção dessas doenças preveníveis também, na alimentação complementar, até a gente ter uma criança crescendo de maneira adequada, sem falarmos aqui ainda toda a intervenção de estímulos corretos que a gente tem que ter para a gente ter um desenvolvimento completo desse indivíduo. Então, a gente colocou ali que, então, os 1.000 dias não são só os 1.000 dias hoje, 2.000, 2.200 dias, que temos, então, a genética, o ambiente, a ação e a nutrição. A pediatria, janela de oportunidades, né? O que a gente quer? Ter medicina de qualidade, vínculo com a família, orientação para gestante, pais e família, né? A rede de conhecimento, que é a que a gente está proporcionando agora aqui nesse encontro, falar muito de aleitamento materno e de nutrição adequada. É aí que a gente consegue ter essas janelas de oportunidades na vida de uma criança. E a consulta do pré-natal, ela é prevista na resolução já normativa da Agência Nacional de Saúde, e ela é prevista tanto atendimento, então, privado, quanto pelo SUS, e a gente tem essa possibilidade, é uma indicação, ela é prevista como necessária para a gente fazer o atendimento dessa gestante. Por quê? Porque a gente vai falar sobre temas. Esses já que eu já comecei a fala, vínculo com a família, através de vínculo com a família, a gente vai saber sobre a história obstétrica, no que a gente vai poder intervir enquanto pediatra, na história familiar, ficou repetido ali, desculpe. Na situação vacinal da gestante, o que a gente vai poder também intervir para doenças preveníveis logo no início de vida, e já estar falando sobre as vacinas e sobre a prevenção, como que nós vamos posteriormente atuar com essa criança. A estratégia de casulo, né? Quanto maiores quanto maiores indivíduos vacinados, mais protegidas estão as nossas crianças e também as nossas gestantes, né? E falarmos também sobre síndrome alcoólico fetal, ou coloco aqui de outros vícios também, que a gente possa estar evitando durante a gestação, mas o síndrome alcoólico fetal é uma do que a gente pode agir firmemente, então, né? Se beber não dirija, se beber não engravide, se engravidar não beba, né? E o crescimento cerebral, né? Falamos alguma coisa aí de desenvolvimento físico, ponderal, né? Estrutural de um indivíduo, mas como que vai ser feita também a abordagem do crescimento cerebral, da vida, da saúde mental dessa criança? O que a gente já sabe, né? A gente já sabe que o cérebro começa a crescer aqui, desenvolver-se a partir de 24 semanas, com um pico muito grande durante esse primeiro ano de vida, mas com um crescimento muito acentuado até 2 anos de vida, e ele vai diminuindo depois esse crescimento, não que ele pare de crescer. Ele continua esse crescimento até 5 anos, mais ou menos, falando em crescimento. Mas intervenções que a gente possa estar fazendo vão estar mudando essas possibilidades desse indivíduo com desenvolvimento cerebral até a adolescência. Mas a gente tem um período de plasticidade cerebral com uma
um desenvolvimento muito grande das sinapses nesse período grande aqui desses primeiros 2 anos, né? Então, é o crescimento maior que a gente tem de sinapses, maturação e diferenciação cerebral nesse período. Então, claro que as habilidades, né, a gente vai tendo um crescimento das habilidades e ainda de aprendizado e de esforço que a gente tem, um esforço de aprendizado muito menor, né? E do que a gente vai precisando ter de habilidade de treinamento quando a gente for envelhecendo. E as habilidades aqui que vão diminuindo essa parte de ter essas trocas, de ter essa plasticidade cerebral com a idade. Né? Então, é o período que a gente tem de janela, é aqui mesmo, perto de 2 anos, até 2 anos, até 5 anos, e depois isso vai modificando com o amadurecimento da pessoa e o envelhecimento posterior. Foi aqui. Então, as primeiras experiências afetam o desenvolvimento da arquitetura do cérebro, né? Fornece a base para toda a aprendizagem futura do comportamento e de saúde, né? A arquitetura do cérebro é composta por milhões de conexões, né? Individuais entre as diversas áreas do cérebro. E essas áreas elas vão ficando cada vez mais interligadas, cada vez de modo mais diferenciado. Então, há mais de 1 milhão de novas conexões neurais se formam a cada segundo. Então, a gente precisa fazer essa família, essa mãe entender como que os estímulos corretos vão estar fazendo a diferença do desenvolvimento cerebral de uma criança nessa primeira infância. Então, como a gente falou que a gente tem um fator muito importante de ação com estímulos corretos, a gente tem o outro lado, do estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? O estresse tóxico são estímulos incorretos repetitivos que elevem ao estresse essa gestação, essa mãe, essa criança, estímulos negativos, que também vão printar lá naquela que eu falei que a gente não mudava o DNA, mas a gente faz as alterações epigenéticas com turn in, turn off, como se fosse ligar e desligar, a gente vai estar printando estímulos negativos nessa pessoa no DNA. E todas essas alterações epigenéticas eu não falei, mas elas podem passar até terceira geração. Então, vejam como a gente tem responsabilidade de orientação. Então, os estímulos incorretos, o estresse tóxico, desde a gestação até esses primeiros anos de vida, então, eles vão estar estão printando estímulos incorretos e podem levar a desenvolvimento cerebral ou desenvolvimento neurológico equivocado nessas crianças, tá? Então, aonde que a gente vai ter estresse tóxico, né? Na prematuridade, no baixo peso, nas doenças, as doenças maternas, que eu já coloquei anteriormente. Lembrar aqui a depressão materna e várias alterações de desenvolvimento psicoemocional que a gente teve nessa pandemia e estamos tendo atualmente nas nossas gestantes. Quem faz uma anamnese correta na primeira consulta pré-natal e depois do nascimento, na primeira consulta desse neném, e depois do segmento desse neném, vai ver quantas e quantas mães com problemas de depressão, síndrome do pânico, uso de medicação, muita alteração de relacionamentos abusivos, não só físicos como mentais. Então, como que a gente tem que conhecer e orientar essas gestantes e essa família para melhor desenvolvimento das nossas crianças e diminuição do estresse tóxico, né? Os fatores sociais, a pobreza, a desnutrição, a fome, a agressão física, a dificuldade do acesso à saúde e educação, que é o que a gente está tentando minimizar aqui com o nosso conhecimento e o que vocês estão implementando aí, né? Os fatores familiares,
Então, eu achei tão interessante isso daqui, né? Número de atividades e responsabilidades das mães. Hoje uma paciente me falou uma coisa no consultório e eu fiquei pensando, a gente está no limite em muitas áreas da vida atualmente, na parte contemporânea. É muita pressão, é muita cobrança, são mães com muitas atividades e responsabilidades, ainda um número grande de mães em carreira solo aí, né? Às vezes com famílias ali desestruturadas, problemas conjugais e etc. Então, o que a gente tem que pensar, analisar, identificar e orientar essas famílias, né? Esse daqui foi um dos, eu não coloquei, não era o tema da aula, mas eu coloquei só esse artigo, porque eu falei no começo que, né, um dos autores do novo manual do Departamento Científico para consulta do pré-natal, é o doutor Tadeu, e como ele colocou nessa palestra que eu vi agora, ouvi recente, agora semana passada, sobre o estresse tóxico e a dor fetal, né? O feto sente dores e ele deixa marcas de dores quando ele sente as dores, né? Então, isso são estudos vários que a gente está tendo que da dor fetal. Então, já esse feto sentindo tanto e como que a gente tem que estar esses prints de memória que essas dores já intraútero já marcam nessas crianças, né? Então, a gente falou que nutrição e neurodesenvolvimento vão ter um caminho paralelo, então a gente tem que saber se essa mãe está com a parte nutricional adequada, se ela tem suplemento de vitamina D, de iodo, de zinco, de ferro e das LC-pulfas. Todas aqui eu coloquei, né? Todas vão ter o seu papel. Então, a gente ainda tem um grande número de gestantes ainda com anemia ferropriva. A gente tem que saber se essa gestante tem exames, se ela está controlada, se ela está tomando suplementos, né? Então, o ferro, né? Ele vai ter papel importante na substância branca, formação de substância branca cerebral, né? Na parte toda de hipocampo, o iodo, né? Que toda a parte do córtex, do hipocampo também, o zinco, né? Da autonomia do sistema nervoso, também do cerebelo, da parte do cobre, a parte do cerebelo, a parte da vitamina A, formação do hipocampo, da vitamina D, do LC-pulfa, com formação, o nosso cérebro é 80% gordura. Então, o que que as gorduras boas, a LC-pulfa, o DHA, vão estar proporcionando para o desenvolvimento cerebral, bem como também na parte visual. Então, a suplementação na gestação, ela é importantíssima, né? Então, a gente vai ter, desde o período pré-concepcional, do primeiro trimestre de gestação, segundo, terceiro trimestre de gestação e da lactação, o papel da suplementação, né? Então, a gente tem que saber como que está a saúde, em geral, nutricional dessa gestante, não só como macronutrientes, com ganho de peso, que eu falei, o pouco ganho de peso, como o excesso de ganho de peso, como dos micronutrientes, né? Então, ferro, vitamina B12, ácido fólico e iodo, no pré-concepcional, que entra naquela teoria dos 2.200 dias que eu falei. No primeiro trimestre, vitamina D deve ser acrescentada a esses elementos. No segundo trimestre e terceiro trimestre, ferro, cálcio, vitaminas em geral, né, que a gente prescreve em geral um polivitamínico, principalmente o DHA. E na lactação, DHA, cálcio, ferro e a vitamina D, que devem ser continuados. E o DHA, por que a gente fala tanto DHA, né? O que a gente sabe, né? O que é importante do DHA, né? A gente já sabe de alguns anos para cá que a gente deve estar complementando o DHA na gestante, suplementando e fazendo também depois para as nossas gestantes lactantes e depois também para as nossas crianças, né? Porque a gente sabe que a quantidade de DHA no leite materno, ela tem um fator preditivo positivo, e esse trabalho foi visto
em 28 países. E qual que é a nossa surpresa? A gente saber que a gente tem que saber, né, como que está o DHA, conforme o hábito nutricional dessa gestante, porque a gente vai ter lá scores de 4 a 5 anos melhores naqueles que tiveram uma suplementação adequada de DHA. E o teor de DHA no nosso leite humano aqui no Brasil foi um dos menores encontrados, apesar da gente viver num país com muita costa, né, com muitos mares e com muita possibilidade da gente comer peixes. A gente tem uma ingesta muito baixa de peixe no Brasil. E a gente não tem peixes também de águas frias e profundas, né? Como é o atum, como é. Temos, mas não é igual nos países europeus, onde a gente tem isso com peixes com a gordura melhor de DHA. Então, a gente tem que estar suplementando essas gestantes. Já desde 2014 tem um novo consenso, só que acabei que eu não tive tempo de colocar aqui, já pela Abram, já desde 2014, que já vai fazer 10 anos, quando eu coloquei aqui, eu falei, meu Deus, já vai fazer 10 anos, a gente fala isso há quase 10, mais de 10 anos, provavelmente, né, da necessidade de suplementação de DHA nas nossas gestantes e lactantes, tá? Nessa consulta de pré-natal, nós vamos estar falando e orientando e preparando essa gestante para o momento nutricional, onde ela vai ter participação de maneira efetiva, que é o melhor alimento que ela vai poder dar para o seu filho, né, que vai ser o leite materno, que não há igual, não há substituto, não há pretensão de nenhuma indústria fazer algo similar. Pode-se tentar acrescentar uma coisa ou outra dentro de elementos, dentro de uma fórmula. Só que nunca vai poder acrescentar tanto de microbioma que nós temos, né? 800 espécies de probióticos, 200 espécies de pré-bióticos, toda a parte mutante desse leite materno, que é um alimento vivo, que vai variar conforme a hora que a mãe produz esse leite, conforme a nutrição que ela teve, conforme a idade gestacional do seu bebê, né? Então, assim, é um leite, é a nutrição, ouro é a melhor nutrição que possa existir, né? Realmente é um alimento que vale ouro, né? Então, redução de doenças alérgicas, melhor desenvolvimento cognitivo já provado, né? Que é tempo dependente do uso do leite materno, claro que associado com bom estímulo lá, que a gente falou dos estímulos corretos, né? Que a gente tem que ter para o neurodesenvolvimento, menor incidência de diarreia, menor risco de sobrepeso e obesidade, desenvolvimento motor oral adequado, melhor nutrição, né, que a gente não tem dúvida, menor incidência de doenças crônicas não transmissíveis, proteção contra a infecção, sem falarmos nos benefícios das mães, né, que esse vínculo mãe-bebê é importantíssimo com leite materno, melhora as dores pós-parto, benefícios psicológicos e mentais. Então, a nutrição, a gente tem o lado da nutrição do leite materno e do lado da relação, né, mãe-bebê. Então, a parte de nutrição, imunologia, probióticos, prebióticos, desenvolvimento cerebral, profilaxia da obesidade, facilidade de aceitação da dieta e a relação, então, de maior benefício de vínculo entre mãe e bebê. Lembrando que na consulta pré-natal, a gente tem que saber da probabilidade de a gente já prever problemas no aleitamento. Por exemplo, bico planos, bico invertidos, mãe que já teve uma gestação anterior, que teve um período difícil na amamentação, se há uma previsão de ser parto via vaginal ou não, tudo isso situações, patologias dessa mãe que possa eventualmente estar contraindicando ou prejudicando, provavelmente, né,
a amamentação e contraindicando, a gente tem atualmente só a mãe portadora do vírus da imunodeficiência humana, né? Fora isso, não, tá? Então, esse daqui é um trabalho bem antigo já, mas já imagine 20 anos atrás, onde a gente já sabia que, com estudos de imagem, que o desenvolvimento cerebral era melhor com o uso do leite materno exclusivo e tempo dependente. Nessa consulta pré-natal, a gente falou vários aspectos que a gente vai estar interferindo e perguntando. Vejam que é uma sequência de tudo que a gente vai estar falando. Mas a gente vai estar falando também sobre a importância do parto normal, sobre a importância do contato pele a pele durante essa primeira hora de vida imediatamente após o nascimento de um bebê vigoroso e maior de 34 semanas, do cuidado com o minuto de ouro e com a primeira hora de vida. Fazer o parêntese, né? Como a gente está no mês do Novembro Roxo, a gente tem preconizado que não só as crianças maiores de 34 semanas, mas também as menores que estejam estáveis, que possuam uma possibilidade de estar já nesse contato pele a pele, ou estimulando ficarem com o método canguru junto da sua mãe, dos seus pais e nas nossas unidades, eu acho que é algo muito importante que a gente ainda está discutindo estratégias de melhoria nisso, mas a gente sabe que esse nenê que nasceu vigoroso, acima de 34 semanas, não tem por que não fazer o pele a pele, um pele a pele intencional, gente. É o deixar esse nenê com a mãe, é o estar estimulando esse bebê, é estar controlando nessa primeira hora qualquer alteração que possa acontecer, porque às vezes eles podem ter alguma coisa, nível de hipotermia, de desconforto respiratório, dificuldade de transição do meio intra para o extrauterino, mas é muito importante a gente estar proporcionando essa possibilidade a essas crianças, essas mães, mesmo com parto cesárea, que às vezes a gente vê que há essa dificuldade. Então, a gente tem que estar orientando essa família, essa mãe, que há sim essa possibilidade, é um dever, é uma obrigação da gente estar oferecendo esse contato pele a pele, desde que possível, e que a gente tem que estar com essa primeira hora ali muito já pré-determinada, estabelecida de maneira correta os nossos serviços para essa hora de ouro, né? Essa hora dourada. E eu coloco aqui o programa de reanimação neonatal, qual eu represento aqui no Paraná, onde a gente faz todo um treinamento de todos os profissionais de saúde, médicos e profissionais de saúde, para a gente ter esse minuto de ouro. Porque a gente está falando aqui do pré-natal, né? Do atendimento até o nascer, de toda a orientação, mas no nascer a gente tem que ter esse minuto de ouro de uma maneira com equipes muito bem treinadas. Porque senão a gente perde tudo que a gente fez e atrapalha de uma vez o futuro das crianças se a gente tiver asfixia perinatal não bem atendida durante o minuto de ouro. Então, aqui vale ficar a lembrança dos nossos cursos de programa de reanimação neonatal. Nosso programa de reanimação neonatal é o segundo do mundo, né? A gente segue todas as normativas do COR e da Academia Americana, e a gente tem junto, aqui no Brasil, um programa muito forte, e a gente fica aí o convite para a gente estar treinando também as nossas equipes, né? Como eu sabia que tinha gestores eventualmente nos ouvindo, não posso deixar de colocar esse slide para a gente pensar na equação de Heckman, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, onde ele falou que não existe maior investimento que a gente possa fazer na vida do que investir na vida de uma criança em saúde. Porque a gente vai ter o retorno. Se a gente investir $1, nós vamos ter retorno de $7. Ou seja, investir em desenvolvimento na primeira infância
são primordial para a gente ter um país com melhor desenvolvimento. As crianças com melhor neurodesenvolvimento, melhor cognição, melhor saúde, menos doenças crônicas na vida adulta. Então, assim, fica a ideia da gente estar cada vez mais promovendo a saúde no nessa nossa primeira infância, né? A pandemia, o que vem depois de 2023, né? A gente ainda vive a pandemia, como eu falei, com as repercussões das áreas do período muito crítico que tivemos de emergência mundial. Mas eu gosto dessa gangorra aqui, com o desenho da Harvard University, que estuda muito neurodesenvolvimento infantil, né? Que tudo o que a gente teve de ruim e tudo que nós temos que de estar fazendo para a gente ter um equilíbrio novamente, e também esses 3 anos aí. O que foram esses 3 anos? O que vamos enfrentar daqui para frente, né? Onde que a gente vai poder atuar? Então, com certeza, como eu falei no começo da aula, eu acho que a consulta pré-natal e o atendimento adequado da primeira infância vai ser a chance da gente tentar equilibrar essa balança, esse balanço aí de novo, essa gangorra que foi esse enfrentamento aí de pandemia, né? Então, fica minhas mensagens finais, né, do neurodesenvolvimento e os 1.000 dias, né? Cuidado na nutrição, cuidado com o estresse tóxico, cuidado da gente tentar fazer a resiliência, os estímulos, promover a resiliência e os estímulos corretos para a gente estar fazendo essa atuação do pediatra, né? Então, ter um pediatra é ter um parceiro desde a gestação, na consulta pré-natal, ao nascimento, na sala de parto, durante toda a infância e nas consultas de segmento. Ficou faltando um pedacinho ali. Então, eu deixei assim um hashtag que a gente usa bastante lá na Sociedade Paranaense de Pediatria, que toda criança merece um pediatra para chamar de seu. Lembrar que a consulta pré-natal é obrigatória, que puricultura é tudo de bom para o desenvolvimento das nossas crianças. E esse daqui é meu neto Joaquim, que agora já tem 5 anos, aqui ele tinha 2 na pandemia, e que a gente, com uma fala que é dos presidentes lá da Harvard University, nessa parte de neurodesenvolvimento, que a gente precisa de estratégias, de novas estratégias, mas que deem resultados, né? De novas intervenções, o que a gente tem que pensar para a gente fazer, para a gente ter melhores resultados, tá? Muito obrigada. O documento está à disposição lá no site da sociedade, mas depois eu posso mandar também para a Jaqueline. Gislaine, muito obrigada pela aula maravilhosa aí. Fui fazendo algumas anotações, porque conforme você foi falando, já foi dando subsídios aí para a gente ir montando o nosso roteiro nos ambulatórios Sim. casa. Já estou vendo aqui alguns pediatras, tem a Vera Lúcia, nós estamos com a Aline, que é enfermeira, a Aninha também, enfermeira, Aninha? A Alice eu não conheço, mas ela se apresentou ali no chat também. A Thaís, Rosiane, Santilha, sejam muito bem-vindos. É, eu anotei algumas coisinhas e aí eu vou começar com algumas perguntas, então, Gislaine. E se alguém Sim, também tiver algum questionamento, por favor, se isso. inscreva, tá? Que na sequência a Aninha vai estar liberando para que vocês façam as perguntas. Então, assim, como eu disse, eu estava anotando É, alguns elementos para a gente estruturar o roteiro. E aí eu fui pensando, né? Então, como você falou bastante da epigenética, e que bom, né, que agora tem essa área de estudo aí que nos ajudou a clarear muitas coisas e trabalhar muito com promoção e prevenção. Eu fui sim, pensando, é muito legal, então, a gente vê o contexto, né, da família onde ela está inserida, a questão da profissão dos pais, dos hábitos de vida que você trouxe, a alimentação, infecções, idade, vacinação, aleitamento materno, via de parto e emergências mais comuns.
Quando a Isso. gente fala na questão aí de alimentação, né? Então, dependendo de como ela se alimenta, vai formar a questão do odor e do paladar da criança, que por vezes ela Isso. é ali, ela aceita mais determinada coisa ou não, e isso a gente tem estudos que evidencia, tem teoria do Uhum. flavor, né? Tem diversos estudos nesse sentido. Das infecções, a gente sabe que alguns exames não estão no rol aí da Uhum. nossa tabela SUS, como por exemplo, e nem da ANS, o citomegalovírus, por exemplo, né? O Uhum. citomegalo não tem do SUS, Eu acho que o citomegalovírus, eu acho que não está, não. Ele está na ANS, na mas não, ANS. ele não é previsto dentro dos exames pré-natais para solicitação obrigatória, assim, né? Eu acho que o citomegalovírus, ele deve ser solicitado se houver alguma alteração já morfológica ou sinais de microcefalia ou pequeno para a idade gestacional, acho que vale a pena rever todas as torches possíveis, né? São as infecções virais possíveis, né? Porque é um Então, problema eu de acho que tem saúde que pública, né? E muitos estar. não conseguem até solicitar esse exame pelo SUS por N Uhum. questões que a gente tem de custo, né? De laboratório para realização e tal. Mas é muito importante, como você colocou, a gente definir critérios para indicação. Mas por que eu estou colocando isso? Porque dentro da questão da epigenética, a consulta do pediatra no pré-natal, ela é recomendada no terceiro trimestre. Mas eu, Jaqueline, fico matutando aqui, fico pensando, e eu penso, quando a gente fala de epigenética, não deveria ser mais precoce esse atendimento e não só no final? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que você colocou um ponto muito importante, né, Jaqueline? Porque, veja, ela está prevista no terceiro trimestre, bem isso, nós vamos poder fazer alterações para essa mãe. A gente vai poder ter o panorama de como é essa família, mas a gente não vai poder ter intervenção, né? A gente já, o que passou nesses dois primeiros trimestres já foi, né? Agora, o que a gente pode fazer, é claro, vai ser importante, ótimo, se a gente continua, pelo menos no terceiro trimestre, né? Mas a gente tentar ver de alguma maneira para a gente fazer uma intervenção precoce, até nessa ideia, assim, a mãe quer engravidar, a mãe foi ao ginecologista, essa família quer engravidar, né? O que vai ser orientado para ela? Se for uma queixa para o obstetra, né? Uma queixa não, for levado ao obstetra essa vontade, por que não já levar, marcar já na sequência uma consulta com o pediatra para se falar nessas questões, né? Eu acho que tem que ter a gente tem que caminhar mais junto, né? Quem sabe com a obstetrícia. Talvez a gente não consiga já implantar isso, mas eu acho que esse olhar, né? Esse olhar diferente. Ah, tá bom. Então, ou tá grávida, então tá bom. O que que eu vou pedir de exames? Mas qual que é o olhar já, né? O que que a gente tem que estar intervindo? A gente tem que trabalhar mais junto, eu acho, sabe? Nesse sentido, eu acho que sim, com certeza. Porque, infelizmente, nem todas as mulheres, nem todas as famílias se programam, né, para fazerem um planejamento reprodutivo. Geralmente ela chega ali na unidade de saúde, nem sempre é precoce nas primeiras semanas, por vezes ela pode chegar até no segundo aí trimestre. Isso realmente a gente fica se perguntando, mas quando é precoce, como é que a gente pode trabalhar? E nem todo obstetra tem a visão do pediatra, né? Então, por isso que eu vejo como um atendimento complementar mesmo, o pediatra e o obstetra. E aí, o que é legal também é que você trouxe a questão do estresse tóxico. Então, quando essa mulher, esse pai, né? Porque não é só a mulher, é a família ali. Qual que é a estrutura familiar dela? Hoje em dia nós temos gêneros, né? Tem o homem, tem a mulher e tem duas mulheres, tem dois homens. Então, as estruturas familiares, elas estão se modificando. E a gente precisa entender esse contexto para evitar esse estresse tóxico, e ela precisa entender que esse estresse tóxico, ele pode aí desenvolver uma doença ali posteriormente na criança psicossomática, que tem uma explicação para isso. Alimentos, né? A gente come muito arroz e feijão. Esse arroz e feijão, por vezes, tem agrotóxico, ela pode desenvolver uma leucemia futuramente, e às vezes a gente não tem essa informação. Então, como o pediatra e o obstetra pode trabalhar juntos já desde o início do pré-natal para traduzir essa informação. Mas esse é um sonho que a gente vai
construindo juntos, como você colocou. Antes Eu de... acho, Jaqueline, só um pouquinho, eu acho assim que é Sim. importante a gente colocar isso, que se a gente vai divulgando conhecimento e outros olhares, né, para um tema tão tudo que a gente já tem de diferente dentro de um olhar de uma consulta pré-natal, né? O que a gente pode estar trabalhando junto? Eu acho que é essa a ideia mesmo, é divulgar conhecimento, é mudar paradigmas, é tentar ver como que a gente pode atuar e atuar num grupo multiprofissional, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo. E aproveitando que você falou aí sobre equipe multiprofissional, nós no Ambulatório PASA trabalhamos realmente com uma equipe multiprofissional, atendendo aí as crianças de alto risco. E tem ambulatórios que também atuam aí com as gestantes de alto risco. Então, pensando dessa forma, se tivesse que começar, né, com essa consulta do pediatra aí no pré-natal, teria algum grupo que nós poderíamos priorizar para começar? Eu sei que né, deveria ser todas, mas para começar, você poderia dar dicas para a gente de qual grupo poderíamos iniciar, algumas estratégias? Já vivenciou isso no SUS ou não? Bom, eu não vivenciei no SUS, mas vivenciei no serviço primário, né? Eu acho que a gente tem que. Eu priorizaria as mães de alto risco, né? Então, quais seriam essas? Né? Aquelas que já têm hipertensão, que já tiveram um trabalho, já tiveram abortos repetidos, estão passando por um processo ou outro de problema mesmo, uma gestação que possa levar a um alto risco. Eu acho que seria uma oportunidade de começo. Acho que todas têm que passar por essa consulta, deveriam passar, né? Mas eu acho que seria um bom começo. A gente já pensar que essas crianças têm maiores chances da gente ter intercorrência, mesmo a prematuridade, mesmo outros fatores, como a gente colocou, né? O pequeno pedaço gestacional, ou às vezes o obeso, uma mãe diabetes controlada, mesmo que seja tipo 2, né, dessa gestante, ou um diabetes gestacional, né? Então, assim, eu acho que começaria por aí, assim, sabe? Já tive essa oportunidade em serviço privado. SUS, não. Excelente. Então, acho que é realmente isso é possível, até porque a gente acompanha nos nossos ambulatórios, então teria como fazer esse acompanhamento aí, esse primeiro atendimento no terceiro trimestre já dessa gestante, né? O obstetra e o pediatra. E aí a Vera coloca aqui no chat, né? Acredito que as mães elas estão tendo essa visão. Tenho recebido mães em consulta no pré-natal. São poucas, mas é um começo. Vera, você gostaria de falar algo mais? Não. E aí, só então aproveitando isso que a Vera trouxe, o nosso ambulatório ele trabalha com outras funções, como eu disse, não é só o atendimento face a face. Então, a gente trabalha também com atividades educacionais para atenção primária, que é um matriciamento, o apoio matricial. Então, uma das alternativas, já que a gente não consegue começar pelo todo, talvez uma das estratégias seria, então, a gente matriciar o médico da família, o enfermeiro da família que faz o pré-natal de risco habitual, para que tivesse esse olhar também, né? Porque o pré-natal de risco habitual ele é intercalado, um atendimento médico, um atendimento enfermeiro. E se eles tiverem esse olhar, já é um diferencial. Outra questão também que talvez seria possível é no planejamento familiar já convidar esse pediatra para fazer uma fala junto. Acho que seria um começo aí no SUS e também, aí, uma última pergunta minha, aproveitando todo esse conhecimento da Gislaine, seria assim: é importante a gente medir, mensurar para ver se a estratégia é efetiva. Existe algum lugar hoje que a gente consegue ter acesso a indicadores da consulta do pediatra no pré-natal ou ainda não? E já tem estudos mostrando isso? Porque daí eu fui pensando assim, ó, se a gente começar nos nossos ambulatórios, eu tenho que medir quantas
quantas mulheres ali fizeram, né, a consulta no terceiro trimestre. Depois ao nascimento, quantas crianças tiveram contato? A primeira hora de ouro foi garantida, o parto vaginal, por reconhecer e entender a questão da microbiota e que tem indicação adequada, a questão do aleitamento materno e o crescimento e desenvolvimento adequado. Não sei, eu fui pensando agora, então eu queria ouvir de você se já existe isso estruturado, tem indicadores já referência para a gente mensurar. Eline, eu de verdade não sei se tem ou não indicador. Posso estar verificando, conversando possibilidades de, mas eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que, principalmente para os gestores, né, o importante é mostrar o que isso teve de impacto. E eu faria, eu acho assim, que se não houver já os indicadores, esses indicadores podem ser feitos, né, de alguma maneira, com esses elementos que você colocou. Uma outra, de repente, fazer um teste de triagem cognitivo, fazer, né? A gente tem várias tabelas, vários scores que a gente pode usar, eventualmente, para ver se houve, como que estão essas crianças, para apresentar isso para os gestores depois, e, de alguma maneira, pegar dados que você já tenha, ou antes ou depois, para a gente estar fazendo algum estudo comparativo, né? Em termos, eu acho que é muito importante, seria o tipo de parto, a pele, né? A parte toda de aleitamento, eu acho que teria um impacto muito importante. E, por exemplo, que seria fácil a gente mensurar, é fácil não, né? Não é fácil, nada é fácil quando a gente mexe com alimentos assim, mas assim, a gente poderia ver se tem algo já previsto de anemia ferropriva, de incidência de anemia ferropriva antes nas crianças, depois, né? Como que estaria essa parte toda? E eu acho que daí daria para pensar em um estudo comparativo, sim, que seria bem interessante, nossa, muito interessante, e eu vou procurar saber se tem já algum tipo de score validado em termos de qualidade, tá bom? E o atendimento pré-natal. Nossa, excelente, porque na hora que eu estava olhando o manual, eu fiquei procurando, porque a gente precisa mensurar e ter o estudo, porque a gente também trabalha com eixo aí pesquisa nos nossos ambulatórios. Então, a gente precisa comprovar a efetividade para ganhar força e expandir, né? E disseminar para que, de fato, a gente consiga realmente ter aí a consulta pediátrica no pré-natal. Muito obrigada por esclarecer as minhas dúvidas. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Deixo aberto aí, caso alguém queira. Se não, estaremos finalizando. Aproveitem, gente, que a Gislaine está aqui conosco, disponibilizando um pouquinho do tempo dela e conhecimento. Acho que não sei se mais alguém tem, né? A Vera só fez uma observação ali, agradeceu, colocou parabéns. Então é isso. Aninha, teria alguma dúvida? Não, não, nenhuma dúvida, só agradecer mesmo, né, o compartilhamento aí dessa experiência, dessa vivência, foi muito bom, viu? Ai, que bom, muito obrigada, Ana. Obrigada, Jaqueline, de novo pelo convite, obrigada pela presença de vocês, pela oportunidade. Que a gente possa estar implementando aí, então, a consulta pré-natal, pensando maneiras, né, nos projetos aí para a gente melhorar esse atendimento e melhorar esse desenvolvimento global das crianças, tá bom? Com Boa certeza. noite, grande abraço para vocês, viu? Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Gislaine. Tchau, tchau. Tchau, até.